Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre árabes e o surgimento do islamismo. Então vamos lá. Como é o contexto? Eu estou falando de Idade Média lá no Ocidente, alto e baixo. Vamos só lembrar, o período que eu estou falando é entre o século V e o século XV, ok? Se eu falar de Europa, Alta e Baixa Idade Média, se eu falar de Oriente, Império Bizantino, e se eu falar da Península Arábica, eu estou falando de árabes e, portanto, do islamismo. E se eu falar de Japão, aí seria a era Edo, a era que o Japão é fechado para o Ocidente, ok? É nesse período que nós estamos falando. Pré-islamismo, como é que estavam os árabes neste momento antes do islamismo? Nós temos aí a divisão em tribos, portanto, eles são tribais, tribos sedentárias e tribos nômades. As tribos nômades eu tenho os beduínos, e nas tribos sedentárias eu tenho duas cidades importantes, a cidade de Meca e a cidade de Iatreb. Os líderes são chamados de sheiks, e se eu falar aí de Meca, é importante falar que em Meca nós temos a Caaba, e é o que nós vamos ver agora. Importante dizer também, gente, que eles eram politeístas, ok? A cidade de Meca. A cidade de Meca, ela é uma cidade comercial. Ela vive de comércio religioso, porque lá tem a Caaba, que é uma caixa preta, e lá dentro dessa caixa preta eu tenho ícones que representam o politeísmo das tribos. E as pessoas fazem caravanas, e vão até Meca para ver os seus ícones. Por isso a cidade de Meca mantém um comércio religioso. Quem administra a cidade de Meca é uma tribo chamada Coraixita. E outra coisa importante, dentro da Caaba tem uma pedra negra, que eles acreditam que absorve os pecados, todos os pecados, inclusive. Esta é a Caaba, ok? A Caaba, que é considerado um lugar extremamente sagrado, é tão sagrado que todas as mesquitas ao longo do mundo, em qualquer lugar do mundo, você faz a sua oração voltado para a cidade de Meca. Então, eles descobrem aí latitude e longitude, aonde está Meca, colocam um painel e as pessoas fazem sua oração voltadas a Meca. Maomé, quem é Maomé? Maomé, ele é o último dos profetas do Deus de Abraão. E Maomé, ele faz parte da tribo Coraixita. Ele era órfão, foi criado por seu tio. O seu tio tinha caravanas, então ele foi educado comercialmente e ele teve contatos com o cristianismo e com o judaísmo. E é por isso que a gente tem algumas semelhanças aí, encontramos algumas semelhanças na religião islâmica. Ok? Seguimos a revelação. A revelação é o seguinte: nós temos Maomé conversando com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel chega até Maomé e diz: Alá é o único Deus, você, Maomé, é o profeta, e você, Maomé, vai promover a unificação dos povos através da religião. E Maomé volta para Meca, depois desse encontro com o anjo Gabriel, e tenta uma conversão da cidade. Não vai dar muito certo, porque os coraixitas desta cidade de Meca, que é tremendamente comercial, não vão aceitar muito bem essa ideia. Maomé, então, foge de Meca e vai para a cidade de Iatreb. Quando ele chega na cidade de Iatreb, a cidade passa a se chamar Medina, que significa cidade do profeta. E aí ele vai dar início à sua unificação e à conversão das pessoas.
A Hégira, em 622, é o marco do calendário muçulmano. Lembro que é um calendário lunar, diferente do calendário cristão, que é solar. Logo depois aí dessa conversão, nós temos a jihad. A jihad num conceito é um conceito essencial para a religião muçulmana, porque significa aí o empenho, o esforço, a luta que eles travaram para tentar conquistar e unificar a política através da religião. É também entendida como Guerra Santa. Maomé, então, vai impor esses pilares da religião muçulmana. A fé, que é rezar e aceitar o credo muçulmano, onde nós temos Alá como o único Deus e Maomé, o seu profeta. Praticar orações 5 vezes ao longo do dia, sempre voltados para a cidade de Meca. Observar as obrigações do jejum de Ramadã ou Ramadão e praticar caridade, doar dinheiro ou comida aos necessitados. Agora, esse conceito aqui importantíssimo que é peregrinação, fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Isso é bem importante porque vai manter a cidade de Meca viva no comércio. Em 630, Maomé, que já converteu a cidade de Medina, ele retorna a Meca e com os maometanos, que são os seguidores de Maomé. E ali ele vai fazer acordos e conversão. O que são acordos? Lembrando que ele faz parte da tribo Coraixita, né? Dos administradores. Ele vai conversar e vai lembrar que um dos preceitos é visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Isso significa que a cidade vai continuar viva comercialmente. E aí os outros acabam aceitando a conversão e a unificação política. Maomé morre em 632, mas a expansão do Islã vai prosseguir mesmo após a morte de Maomé, até atualmente aí dizer que é a segunda maior religião do mundo. O islamismo, então, pós-Maomé, vai ter uma divisão em xiitas e sunitas. Os xiitas acreditam que o seguidor de Maomé, a sequência de Maomé, o líder que vai ser o líder religioso, tem que ser um parente de Maomé. Já os sunitas acreditam que esse líder religioso que vai dar sucessão a Maomé deve ser escolhido entre as tribos. E ainda tem a questão dos livros. Os xiitas radicais, que querem então que um parente de Maomé seja o líder religioso espiritual, seguem um livro chamado Alcorão. Já os sunitas, que são moderados, eles querem que o líder, o sucessor de Maomé, seja escolhido entre as tribos, e eles seguem tanto ao Corão quanto a Suna. A Suna como se fosse um diário dos costumes de Maomé, de conhecimentos de Maomé. Lembro que Maomé não escreveu nada, tá? São os seguidores de Maomé que falam sobre Maomé. E aí nós temos as questões culturais. Nas questões culturais, eu gostaria de atentar para o detalhe da medicina, que eu tenho aí um grande médico, né, um grande incentivador, um grande pesquisador da medicina chamado Avicena. Nós temos na literatura, quem não conhece aí Mil e Uma Noites, né? Na arquitetura, os arcos, os minaretes, na matemática, a trigonometria, a invenção do zero, na filosofia eu tenho Averroes, e na química, além da destilação, eu tenho também a alquimia. E é isso, pessoal, sobre árabes e o islamismo. Se você tiver alguma dúvida, me acha aí nas redes sociais. Ok? Falou, valeu, até mais!